compreensão do que está acontecendo, tá bom? Porque se eu simplesmente falar algumas coisas, não vai acabar não fazendo algum sentido, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a aula. Deixa eu só... e também, quanto a dúvidas, não tem problema, podem chamar a hora que for necessário, tá bom? Tá todo mundo vendo minha tela? Peraí. Sim. Então, Sim, tá doutor, bom. dá para ver a tela. Primeiro, assim, para a gente concluir o nosso objetivo, o roteiro básico de um exame físico neurológico está nisso aí, tá? Primeiro eu vou passar uma visão geral para ver como a gente, principalmente dentro da neurologia, pensa, né? A gente vai falar um pouquinho do estado mental, dos nervos cranianos, da motricidade, o exame da força, dos reflexos, da sensibilidade, da coordenação, e eu coloquei um vídeo ou outro só de marcha, tá bom? Primeiro, a visão geral, né? Assim como todo exame que a gente faz na medicina, tudo se baseia e começa com a história clínica, né? Então, a gente sempre baseia o nosso exame físico na clínica, na queixa, na história, se foi algo agudo, se foi algo crônico, e dependendo da queixa do paciente, né, e o que levou ele à consulta, você tem que dar digamos, uma refinada no exame físico neurológico focado naquela queixa ou no achado do paciente, né? E aí você soma os seus achados do exame físico para, dentro da neurologia, a gente tentar usar o nosso pensamento com 3 tipos de diagnóstico. Diagnóstico sindrômico, que nada mais é do que a lista de problemas que o paciente apresenta, né? Por exemplo, força, a gente chama que é um diagnóstico sindrômico de uma perda de força, bem grosseiramente falando. De acordo com o exame físico, principalmente, a gente pensa no diagnóstico topográfico. O que é topográfico? Isso, diferente de qualquer outra especialidade, a gente costuma tentar falar exatamente aonde está a lesão, porque isso vai nos ajudar muito em achar o diagnóstico etiológico de cada paciente, tá? Coloquei um mnemônico aqui para tentar lembrar sempre das possíveis causas etiológicas de todo tipo de doença, não só para neurologia, né? E aí, para a gente não deixar passar nenhum diagnóstico diferencial, tentar lembrar sempre das possíveis causas, tá? Que podem ser vascular, infecciosos, trauma, autoimune, metabólico, iatrogênico, idiopático, neoplásico, congênito, está escrito errado ali, degenerativo, endócrino e funcional, tá bom? Indo um pouquinho mais para o que interessa, no exame físico neurológico a gente sempre começa pelo estado mental, e isso a gente faz quase que de uma forma inconsciente em todos os pacientes, né? A gente olha, vê o nível de consciência do paciente, né? E eu me lembro muito bem que muitas vezes eu usava todos esses adjetivos aqui do meio como sinônimos. Só uma dúvida, vocês conseguem ver o meu cursor? Não. Não. Mas existe uma discreta diferença, vou falar rapidamente, né? O letárgico, o alerta é o paciente como a gente, espero que todo mundo esteja alerta aí, prestando atenção na aula. O letárgico é aquele que tem um nível de consciência um pouquinho deprimido, mas que facilmente despertável e presta atenção quando se solicitado, né? O obilubinado é o paciente que precisa de um estímulo mais vigoroso, mas consegue ter algum tipo de interação com o examinador. O estoporoso é aquele que precisa de um estímulo extremamente vigoroso, um estímulo doloroso, por exemplo, para abrir os olhos ou para demonstrar algum nível de consciência. E o coma é aquele paciente que não tem nenhum tipo de resposta a qualquer tipo de estímulo, tá bom? E para isso a gente acaba usando, quase que intuitivamente, a escala de coma de Glasgow, tá? Vocês sabem melhor do que eu, que foi criada primeiramente para avaliação do trauma, mas que a gente acaba usando em outras situações.
Numa escala específica, que eu vou citar e explicar rapidamente sobre ela, tem a escala FOR, tá? Que é uma escala melhor para você, digamos, graduar o nível de consciência nos pacientes, principalmente comatosos. Já já vou explicar um pouquinho o porquê disso. Além do nível de consciência, a gente sempre vê o conteúdo da consciência, o que tem dentro dela, né? E isso vai meio que desde uma ectoscopia ao que o paciente fala, né? Qual que é a aparência deles, tem umas vestes e trajes apropriados, o comportamento, sempre perguntar se o paciente está tendo comportamentos estranhos, esquisitos, comentários impróprios, se o humor está de forma adequada, a orientação, perguntar onde é que ele está, tanto a orientação temporal quanto espacial, como de pessoa, tá bom? Além disso, verificar a linguagem, qual que é o conteúdo, se a fala é lógica, o discurso coeso, tá? E, assim, para casos mais ambulatoriais, digamos, e quando a queixa é específica, aplicar testes cognitivos, né? O mini mental, esse mini estado do exame mental, que a gente conhece muito e aprende muito na graduação no posto de saúde, e o MOCA, que é um pouquinho melhor para pacientes que tenham um grau de escolaridade um pouquinho melhor, tá? Como eu falei, essa daqui é a escala FOR, tá? Ela é um pouquinho melhor para avaliar o nível de consciência no coma, porque, assim, a escala de coma de Glasgow, como vocês lembram, né? Você dá uma pontuação muito grande, proporcionalmente ao score, para um estímulo motor, certo? Aqui você pondera um pouquinho melhor a pontuação entre as 4 grandes grupos aqui. Além disso, nessa escala, eu não vou me ater a números e pontuações, também é avaliado reflexos de tronco. O paciente comatoso é muito importante que você o veja, tá? Além disso, o padrão respiratório, se o paciente tem drive, se ele tem um padrão respiratório aberrante, que pode significar, por exemplo, alguma lesão cerebral difusa, tá bom? Além disso, as outras duas que a gente já conhece, né, que é de abertura ocular e de resposta motora. Tá? Além do conteúdo da consciência, a gente costuma avaliar também funções corticais superiores. O que é isso, né? Existem diversas funções corticais superiores, mas eu vou querer ressaltar 2 aqui. A linguagem, tá? Para ver se o paciente tem algum tipo de distúrbio da linguagem, que grosseiramente eu vou aqui falar de 2 específicas, apesar de terem outras, que é a afasia motora ou a afasia de Broca e a afasia sensitiva, que é a afasia de Wernicke. E em paralelo a isso, a atenção, tá? Por que eu coloquei essas 2? Porque a linguagem, né, ela dá um caráter bem localizatório no exame físico. Tá? Na maioria das pessoas, 99% das pessoas, a linguagem é comandada pelo hemisfério cerebral esquerdo, que na maioria das pessoas é a dominante, tá bom? A atenção, ela tem digamos, uma distribuição difusa, tá, no córtex cerebral, mas ela tem uma importância principal do lado direito, como a gente vai ver a seguir, tá bom? Na linguagem, ainda falando, que nem aqui tem ilustrado o encéfalo com as 2 áreas principais de coordenação da linguagem, a área aqui no lobo frontal, que é a chamada área de Broca, tá? É responsável principalmente pela fluência, né? Que é nada mais, nada menos do que elaborar as palavras e as frases, tá bom? O Wernicke, a área de Wernicke, aqui no giro temporal superior, ela é responsável principalmente pelo entendimento do que está acontecendo. De forma que se você tiver uma lesão na área de Broca, o paciente entende muito bem o que se fala, mas não consegue falar, muitas vezes estando totalmente mudo. Tá? E na área sensitiva, que é na área de Wernicke, por sua vez, uma lesão aqui, o paciente fala, tem uma fluência, fala várias coisas, mas totalmente sem sentido e sem compreensão do que lhe é dito. Tá? Só para falar que aqui, ligando essas 2 áreas, tem o fascículo arqueado, que é responsável principalmente pela repetição, de forma que se essa estrutura estiver lesada, o paciente pode ter alguma dificuldade de repetir, tá bom?
E como é que você pode avaliar isso? Assim, isso aqui, essas são imagens tiradas de uma escala de AVC. Você pode pedir, por exemplo, para o paciente descrever uma cena como essa figura, ver se ele tem fluência, ver se ele tem entendimento do que está acontecendo, pedir para nomear objetos, né? Num contexto de você estar numa urgência, por exemplo, você pode pedir para mostrar uma caneta para o paciente, pedir para que ele fale o que é, para que serve, tá? E na própria entrevista, você vai começando a perceber as coisas, se ele está te compreendendo, se ele não está, e se ele está tendo uma fala fluente, né? A gente fala que é uma fala fluente, é aquela que o paciente consegue elaborar frases com mais de 6 palavras, tá bom? Já no lado da atenção negligência, que nem eu falei antes, numa pessoa normal, como está ilustrado nessa primeira, o hemisfério direito, ele é responsável pelo um grande grau de atenção, como está aqui representado nesses riscos, que são mais grossos, tá? O hemisfério esquerdo também tem atenção, mas você consegue observar que numa representatividade muito menor. De forma que, se o paciente tiver uma lesão difusa de hemisfério direito, ele vai ter uma grande dificuldade de perceber, de ter atenção no que lhe é apresentado no lado esquerdo da visão, tanto na audição quanto qualquer outro estímulo que lhe é feito. Tá? Se a lesão for do lado esquerdo, o paciente não tem grandes dificuldades, mesmo porque o hemisfério direito é o principal responsável por essa função cortical superior. Se tiver uma lesão difusa, obviamente o paciente pode estar ali em coma, mobilubinado, né, bem letárgico, numa situação de que, por mais que você apresente as coisas, ele não vai ter atenção muito no que lhe é apresentado, tá bom? Para ilustrar melhor o que eu estou falando, porque acho que às vezes fica um pouquinho difícil de entender, um paciente com uma lesão difusa no hemisfério direito foi pedido para que ele circulasse, tá, todas as letras As. Observem que do lado esquerdo dele, ele não circulou nenhuma, porque ele teve um grau de negligência, tá, uma desatenção a tudo que foi lhe apresentado do lado esquerdo do campo visual. E ele aqui, ó, circulou apenas algumas das letras A do lado direito, porque o hemisfério esquerdo está preservado. Além disso, por exemplo, foi pedido para que esse mesmo paciente fizesse um traçado bem no meio da linha. Observe que, digamos, a percepção do que é o centro da linha aqui, para ele mudou muito, foi deslocado para a direita por conta da negligência que ele tem à esquerda. E aqui também foi pedido para que ele traçasse, né, um X em todas as linhas. Assim como essa desenho das figuras da letra A, você observa que ele só consegue observar as coisas do lado direito. E como é que você pode examinar isso, né? Você pode fazer através de uma dupla estimulação. Como assim? Você mexe um lado, pergunta para o paciente que lado que está mexendo, por exemplo. E você também faz a estimulação dupla, os dois ao mesmo tempo. Muitas das vezes, o paciente consegue perceber quando faz um estímulo isolado de cada lado. Mas quando se faz os dois lados ao mesmo tempo, quando tem um grau de negligência mais discreta, ele só observa o que lhe é apresentado do lado direito, tá? Por conta de uma negligência, às vezes, mais sutil. Só tem a negligência visual? Não, existem outros tipos de negligência, tá? Você pode fazer dupla estimulação tátil, o paciente às vezes só percebe o lado direito do corpo quando você faz uma dupla estimulação sensitiva no corpo, ou então quando você pede para o paciente levantar os dois braços de uma vez, ele só levanta um dos dois porque ele negligencia o outro lado, e às vezes a negligência é tão severa que o paciente não reconhece nem o próprio corpo do lado contralateral, tá? E isso, às vezes, a gente vê muito em pacientes com AVC, num quadro bem agudo, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não apareceu nada no chat, doutor. Então, tá bom. Falando um pouquinho de nervos cranianos, vocês vão ver que eu não vou abordar todos aqui,
Mas, só para a gente citar, a gente tem 12 nervos cranianos, tá bom? O olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glosso faríngeo, o vago acessório e hipoglosso. É muitos, eu sei que no começo a gente tem dificuldade até de saber quais são, né? Acho que quem não gosta muito, nessa hora, pira, né? Mas aí, qual que é a importância de ter um mínimo domínio deles, né? Porque eles têm valores topográficos, tá? A maioria deles, o núcleo deles, está aqui no tronco encefálico com a estrutura bem pequena, do tamanho de um dedo, do dedão nosso aproximadamente, um pouquinho maior que isso. E quando lesados, né, e você saber a altura que eles estão, você consegue tentar topografar que tipo de acometimento e aonde que está a lesão do paciente, tá? Para isso existe grosseiramente a regra dos 4. O que é a regra dos 4? Né? É que nas 3 estruturas do tronco encefálico, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, cada uma delas tem 4 nervos cranianos. Os 4 últimos estão no bulbo, tá? Os 4 do meio estão na ponte, no mesencéfalo só tem 2. E os outros 2? É porque a gente fala que 4 nervos cranianos estão acima da ponte, né? No caso, o oculomotor troclear, está faltando o óptico e o olfatório, que são acima do tronco, tá bom? Vou falar um pouquinho do nervo óptico, que acho que é um dos que a gente acaba examinando de alguma forma desde o começo da graduação, às vezes sem nem entender o que a gente está examinando, né? O nervo óptico, a gente examina ele com 4 situações diferentes, tá? Acuidade visual, que a gente pode, por exemplo, se você tiver no bolso, um Snellen chart, né, que é um papelzinho, um panfletinho que você consegue avaliar de forma grosseira a acuidade visual, tá? Na distância de um braço, pergunta para o paciente se ele está enxergando, ou então, é claro, a gente não vai ter isso no dia a dia, mas você pode grosseiramente pedir para o paciente ler alguma coisa, identificar uma hora no relógio ou alguma coisa do tipo para avaliar a acuidade de uma forma bem grosseira, tá? Você faz a campimetria, que de uma forma grosseira a gente faz por confrontação. Como assim? A gente compara o nosso campo visual com o do paciente para tentar identificar o local da lesão. As pupilas também, a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame da pupilar, porque eu acredito que seja uma coisa bem importante para a gente aprender um pouquinho. E o fundo de olho, que muitas vezes a gente deixa de fazer, mas é muito importante, que pode ser feito tanto com oftalmoscópio direto, quanto a oftalmoscopia indireta. A gente vai ver alguns cenários e algumas importâncias de fazer um exame de fundo de olho de forma adequada. Tá? Isso aqui é só para ilustrar como é que a gente pode fazer o exame do campo visual. Tá? Tá com volume aí também? Na verdade, esse eu não queria que tivesse volume não, só um instante. Não, com volume. Porque tá com volume aqui para mim, tá bem alto. Tá. O que você pede? Um olho de cada vez você examina o paciente e você verifica se ele está em uma acuidade e está conseguindo perceber os números que você coloca. Você pergunta para o paciente, quantos dedos tem aqui? E testa nos 4 principais quadrantes, tá? Nesse caso aqui, assim, só pela leitura labial, você observa que o paciente consegue identificar os números que são colocados desse lado. Mas do outro lado, ele não esboça nenhum tipo de reação. Tá vendo aqui? Aqui ele fala, tá? E você faz isso nos 2 olhos de forma separada. Por exemplo, agora acho que ele vai testar o outro olho, tá? E você compara. O paciente aqui desse lado direito ele está vendo, e aqui do lado esquerdo ele continua sem ver, tá bom? Por que isso aí é importante, né? Porque, de acordo com o local da lesão possível do trato óptico, você pode ter diferentes tipos de perda de campo visual. Claro que a gente não vai fazer assim de uma forma muito específica, que nem eu falo, é algo bem grosseiro esse tipo de avaliação. Quando nós temos uma lesão completa do nervo óptico, é claro que o paciente tem, aqui como está mostrado na letra B, uma perda total da visão. Agora, falando de afecções
do quiasma para trás, que são intracerebrais, você tem uma apresentação curiosa do que isso ocorre, de como ocorre a perda visual, tá? É como se fosse uma perda visual em espelho. Por que que isso ocorre? Reparem bem aqui, no olho esquerdo, por exemplo, tudo que é visto pelo lado esquerdo do olho esquerdo, a imagem é projetada sobre a retina nasal, tá? Como vocês conseguem observar aqui no esquema, que está aqui em vinho, né? Tudo que vem aqui da imagem que é projetada na retina nasal, ela cruza pelo quiasma óptico para ter uma representação cortical contralateral, tá? Isso aqui é o lado esquerdo do olho esquerdo. Agora, reparem bem o campo visual esquerdo do olho direito, tá? Ele incide sobre a retina temporal, tá vendo? Que isso aqui é a retina nasal, é temporal. A retina temporal, a imagem que é projetada, ela segue ipsilateralmente, de forma que todas as lesões, como está representada aqui em D, E, F e G, elas são características de perda visual em espelho, tá? Como em espelho? Olha aqui, ó, D, G, F, são perdas visuais que a gente, na neurologia e também na oftalmologia, chama de perdas visuais homônimas, tá bom? E ela é sempre contralateral ao lado da lesão. Por exemplo, aqui é o hemisfério cerebral direito. Você observa que a perda visual é à esquerda, que a gente chama de hemenopsia homônima à esquerda. Se as fibras que forem lesadas forem apenas as inferiores, você tem uma perda da visão superior. Então, é tudo invertido. Você não falou, Davi, sobre o C. O C são as afecções quiasmáticas, né? Você observem que ela é lesa por tudo que se incide sobre a retina nasal, tá vendo? Dos dois lados, que são as que cruzam. Nela, você tem esse tipo de perda visual, que é a perda que a gente chama de bitemporal. É uma menopsia bitemporal. E aqui, esse tipo de perda de visão, a gente chama atenção sempre para processos expansivos, porque essa área do quiasma tem grande relação anatômica com a hipófise. É o que a gente consegue observar, e não é tão incomum e tão infrequente assim, por exemplo, macroadenoma de hipófise ou algum processo expansivo que comprima aqui o quiasma óptico e cause esse tipo de perda visual, tá? Então, assim, resumindo, tudo que for depois do quiasma, tá? Você tem as perdas homônimas, tá? Que são as perdas em espelhos. No quiasma, você tem as perdas heteromônimas, né? Que é o oposto. E o que for antes disso, no nervo, na retina, você vê apenas a perda visual de um olho. Então, isso consegue te ajudar a localizar e entender o que está acontecendo com o paciente quando ele está queixando-se de uma perda de visão. Tá bom? Pupila. Tá? O exame pupilar, acho que a gente faz aí desde o começo da faculdade, às vezes não entende direito nem o que está acontecendo, às vezes nem fez semiologia ainda, mas todo mundo olha a pupila dos pacientes, né? Mas às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Então eu vou ter que voltar também e explicar aqui algumas coisas, alguns marcos anatômicos. Desculpa a imagem poluída, não achei alguma coisa um pouquinho mais clara, mas o que acontece? Esse aqui é o esquema dos nossos globos oculares e a sua inervação. O que acontece? Quando você incide a luz aqui no olho, nesse caso, no olho esquerdo, a retina percebe a luz, as informações são enviadas pelo nervo óptico, tá? Ocorre aquela divisão, né, que a gente explicou sobre as retinas, umas cruzas, outras não, tá? Mas o que eu queria que vocês entendessem, que o nervo óptico leva a informação até o mesencéfalo no núcleo do terceiro nervo craniano, que é o óculo motor, tá? Ele faz a inervação parasimpática do olho, tá? Então, aqui através dessa inervação parasimpática, depois de passar pelo núcleo de Edkin-Westphal, tá?
ele leva a informação de volta para o olho, tá? E isso faz com que contraia a pupila. Então, a luz bate, vem até o mesencéfalo, volta através do óculo motor e contrai a pupila. Não sei se vocês estão observando aqui, mas há uma comunicação entre os núcleos bilateralmente. Então, quando você incide a luz aqui, a resposta vem no olho, tanto que você fez o estímulo luminoso, que tem uma contração pupilar, que a gente chama de reflexo fotomotor direto, quanto no olho contralateral, que a gente chama de um reflexo fotomotor consensual, tá? Então, o que queria que ficasse de lição aqui, tá bom? É que tanto uma lesão no nervo óptico, você não tem essa informação chegando no mesencéfalo, então, consequentemente, você não tem nenhum tipo de resposta, tá? Mas se você tiver lesão nesse nervo óptico e esse estiver íntegro, você incidir a luz nesse, esse reflexo vai estar preservado, tanto no olho, digamos que você incidiu a luz, quanto no olho que, em tese, está com o nervo óptico lesado, porque a comunicação é aqui no mesencéfalo, e não necessariamente necessitando aqui do nervo óptico, tá bom? Isso é o reflexo da contração pupilar, principalmente no estímulo luminoso. E como é que funciona a dilatação? A dilatação é através de um estímulo. Espera aí que eu acho que está sem o meu... Agora, eu estava aqui apontando, achando que vocês estavam vendo, eu não sei se vocês entenderam bem. Ficou muito confuso essa primeira parte aí das pupilas, porque eu estava sem o laser, estava apontando aqui, achando que vocês estavam vendo o meu cursor. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu posso explicar novamente. Mas então eu vou passar bem rapidamente, tá? A questão é que a luz incide sobre o olho, tá? Vem pelo nervo óptico, tá? Passa aqui através do mesencéfalo, aqui no núcleo do terceiro, que é o núcleo de Edgar-Westphal, e através de uma resposta parasimpática retorna até o olho, tanto ipsilateral quanto, aqui vocês conseguem observar que é cruzada essa ligação, contralateral, fazendo com que tenha os reflexos fotomotor direto, quando é esse que você incidiu a luz, como consensual, quando é o contralateral. Tá? E quando eu falei da questão da lesão do nervo óptico, se você lesar esse nervo óptico, por exemplo, você não vai ter nem contração nem nesse olho, que é o fotomotor direto, nem quanto consensual, porque você não tem esse tipo de alça e feedback aqui no mesencéfalo. Tá? Mas se o outro olho estiver íntegro e você tiver um estímulo luminoso aqui, esse tipo de reação é possível tanto num olho quanto no outro, porque como vocês veem aqui, a informação vem pelo nervo óptico, chega aqui até o núcleo do terceiro e bilateralmente faz a contração pupilar. Isso é um reflexo fotomotor direto e consensual, e lembre-se que é dito pela inervação parasimpática, que é dado pelo nervo oculomotor. O reflexo de dilatação da pupila é dado pela inervação simpática, tá? Não vou entrar em grandes detalhes anatômicos, mas ele começa lá, o estímulo simpático começa lá no hipotálamo, tá? Ele desce até o nível cervical alto da medula, vem aqui para o gânglio estrelado, que a gente chama, tá? E depois ele sobe cervicalmente, acompanhando a carótida interna, tá? A carótida comum e depois a carótida interna, até chegar no olho, tá? Toda vez, então, que você tem um ambiente escuro, esse estímulo simpático é ativado e você dilata a pupila, tá bom? Lesão em qualquer local desse circuito pode ocasionar aí uma lesão simpática e pode causar a tão famosa síndrome de Horner, tá bom? E aí eu chego nessa situação aqui. Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas a lesão aqui parasimpática quanto simpática, as duas podem causar
anisocoria, que é uma das coisas que a gente mais teme aí no exame da pupila, né? E aí a gente chega nessas duas imagens, nessas duas situações. Alguém sabe dizer o que está acontecendo com cada um deles? É a mesma coisa? Os dois estão anisocóricos, certo? Alguém quer participar? Fica à vontade. Tá bom. Vocês conseguem observar que tem anisocoria nos dois olhos, certo? No entanto, você consegue observar que o olho da pitose, que é esse aqui que estão até segurando o dedo, esse aqui é o midriático, certo? Que é a pupila que está dilatada. E esse que é o olho da pitose, esse é o miótico. Então, é invertido que as coisas que estão acontecendo, certo? Além disso, você consegue observar um desvio ocular nesse olho, tá? Então, você consegue ver que esse está miótico, a pupila está dilatada, e ele está desviado para a lateral, né? Então, isso nos sugere que aqui tem algum distúrbio aqui da motricidade ocular extrínseca. Se o olho está sendo puxado para a lateral, para aqui para a esquerda, provavelmente o que está fraco é o medial, o reto medial aqui, que inerva essa musculatura medial aqui do olho, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Esse olho está mais dilatado, então ele está tendo um problema aí na contração pupilar. Como a gente viu anteriormente, a contração pupilar é dada aqui pela via parasimpática, que é a via do óculo motor. A gente vai ver daqui a pouco que o óculo motor também inerva o reto medial. Então, o que aconteceu aqui? É uma lesão do terceiro nervo craniano, que é o óculo motor. Então, esse olho ficou midriático, tá? E tem um desvio dele. Acontece que o núcleo, o óculo motor, ele também inerva o levantador da pálpebra. Então, esse tipo de ptose pode acontecer no nervo, na lesão do nervo oculomotor, tá? Já aqui é o contrário. O que aconteceu aqui? Você tem uma pitose, você tem uma miose, agora só faltou falar uma coisa para falar da síndrome clínica clássica, né? Que é a anidrose, que é a perda da sudorese desse lado da face. Por quê? O que aconteceu aqui? Que você teve uma lesão da via simpática, tá? A via simpática, ele inerva aqui, de forma simpática, o nervo, a pupila, fazendo com que ela se dilate. Quando você tem uma lesão, então, se a função da via simpática era dilatar, então ela fica contraída, fica miótica, tá bom? Além disso, a inervação simpática não é exclusiva da pupila, tá? Ela inerva o músculo de Miller, que também é um dos responsáveis pela elevação da pálpebra, e isso faz com que tenha essa certa pitose e também inerva as glândulas sudoríparas, que são pela sudorese, tá? Então, aqui a gente tem dois cenários diferentes, tá? Uma de lesão de nervo oculomotor, uma de síndrome de Horner, que apenas olhando você consegue entender a diferença da lesão, e olhe só como anatomicamente é tão diferente o caminho que as duas coisas fazem, né? Então, a gente consegue pensar em lesões totalmente distintas. Por curiosidade, uma das coisas mais descritas em provas e etc. desse tipo de lesão é aquele tumor que você tem ápice de pulmão. Essa área aqui, na qual que eu falei do glândula estrelado, ela fica em ápice pulmonar. Então, às vezes, tumores de pequenas células que crescem ou alguma coisa expansiva podem causar essa síndrome de Horner, tá bom? Aqui eu trouxe uma tabelinha, assim, eu não vou entrar em grandes detalhes dela, acho que tem alguns vídeos e eu já consegui falar algumas coisas a respeito, que fala das diferenças entre a lesão do nervo oculomotor, tá? Sendo que, lembre-se que no oculomotor ele é responsável pela contração pupilar, então toda vez que você tiver ele, o lado lesado, que aqui está como o esquerdo, tá? Ele vai estar dilatado, midriático, então ele causa anisocoria, tá? E ela é mais acentuada quando? No ambiente claro. Por quê? No ambiente claro a gente tem uma resposta de contração pupilar. Então o lado bom contrai, mas o lado lesado não. E isso fica mais evidente aqui quando você incide a luz. Você vê que ela não reage à luz. Por quê? Porque aquela alça
efetora do reflexo está lesada. E isso na síndrome de Horner, o que a gente tem? A gente tem o inverso, né? Você tem uma dificuldade de dilatação da pupila. Então, você vai ter uma miose na pupila lesada, né? E ela fica mais evidente quando? Quando está no ambiente escuro, tá? Por quê? Porque essa pupila vai dilatar por um reflexo simpático, a lesada não vai. Então, ela fica miótica e isso causa anisocoria, tá? E quando você joga a luz, as duas vão reagir, tá? Por quê? Porque esse reflexo é um reflexo parasimpático e não simpático. Então, aquela alça que a gente falou ali do reflexo fotomotor direto e consensual está preservado, tá? Agora, lembrem-se, que eu gastei um tempinho explicando, que o efeito pupilar aferente, o que é o efeito pupilar aferente? A aferência desse reflexo é feito pelo nervo óptico, ou seja, a cegueira, né? Vamos colocar assim, uma lesão do nervo óptico também vai causar anisocoria quando você joga a luz. E como é que é isso? Desculpa, anisocoria não. Um defeito na hora de você pesquisar o reflexo, tá bom? Perdoe-me. Na hora que você joga a luz no olho que está com defeito na aferência, no nervo óptico, ele não contrai. Por quê? Porque ele não é capaz de perceber o estímulo luminoso. De forma concomitante, o olho contralateral também não contrai, porque os dois não conseguem ter aquele reflexo, né, que a gente viu lá atrás, que é feito lá atrás no mesencéfalo e depois volta pelo nervo oculomotor. Agora, se você jogar a luz no olho são, né, o nervo óptico do olho são está bom, então ele consegue levar a informação até o núcleo de Wedgkin e Westphal e depois mandar a resposta de constrição pupilar, tanto de forma direta quanto consensual para o olho, mesmo que com o nervo óptico lesado. E aqui tem uma outra diagnóstico diferencial, que é a anisocoria benigna, né? Que a gente chama de anisocoria fisiológica, que ela está discreta, você consegue observar aqui que é bem discreta a anisocoria, e que ela se mantém, tanto no claro, quanto no escuro, quanto incidindo luz no olho, quanto incidindo no outro olho. Tá? E aí, a gente chega num fato curioso, tá? O que é isso aqui que está acontecendo? Quando a gente joga a luz num olho, o esperado é que ele contraia como esse está fazendo. Nesse olho aqui, você veja que ele dilata ao invés de contrair. E esse é um fenômeno que a gente descreve como pupilas de Marcus-Gunn, que ele é dado por conta do defeito pupilar aferente. O que é o defeito pupilar aferente? É a lesão do nervo óptico, tá? Deixa eu colocar de novo para explicar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, o que acontece? Esse olho aqui, provavelmente ele... Desculpa? Já comi hoje? Não, eu comi uma torta já. Alguma dúvida? Espera aí. Vou explicar aqui melhor, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. A situação desse vídeo aqui é exatamente essa mesma situação aqui, tá? O olho do paciente que, quando joga a luz, dilata, o que acontece? É porque ele não consegue perceber o estímulo luminoso, ou então ele percebe menos que o olho contralateral. É uma forma que você tem que o paciente não consegue fingir que está ou não está enxergando um olho, tá? Quando você joga a luz, o que você espera? É que o paciente contraia a pupila, tá? Quando você joga a luz no olho que não está enxergando, ele dilata ao invés de contrair. É o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse dilatando ao invés de contrair. Então, esse olho aqui, provavelmente, ele não está percebendo estímulo luminoso. O que isso me leva a crer? Que esse paciente não enxerga desse olho, ou então enxerga muito pouco. Enquanto isso, o outro normal, você joga a luz, o olho contrai.
Então, esse fenômeno de dilatação paradoxal da pupila, a gente chama de pupila de Marcus-Gam. É um pouquinho complicado, mas acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? E a gente tem que sempre lembrar que a anisocoria pode ter outras causas também, né? Não é só hérnia, herniação cal, né? Inclusive, nebulização pode ocorrer, pode causar anisocoria, como esse relato de caso aqui da New England, de uma anisocoria causada aqui por nebulização. O efeito beta-2 agonista pode ir para o olho também, e isso vai fazer com que tenha uma midríase do olho quando você inala ali o salbutamol, por exemplo. Você tem que lembrar sempre de outras causas, inclusive das causas farmacológicas, né? E aí a gente chega na fundoscopia. Eu particularmente tinha muita dificuldade, ainda estou aprendendo bastante. Aqui eu faço muito essa oftalmoscopia indireta, né, que é usando essa lente. E isso é bom porque a gente vê, como vou conseguir mostrar aqui, as coisas como de fato são. Deixa eu só tirar o volume. Isso aqui seria um fundo de olho, um nervo, uma papila do nervo óptico normal. Você vê que é bem demilitada, né? Você consegue ver toda a extensão do nervo óptico, tá? Você não vê nenhum borramento dele. Isso é o que a gente espera ver no paciente. E eu acho muito importante porque o fundo de olho pode trazer informações bem... deixa eu tirar o volume desse também. Já, por exemplo, nesse caso, é um paciente com acefaleia, né? E aqui você, diferentemente daquele outro caso, você vê que a papila do nervo óptico não está tão bem visível, é um pouco borrada, né? Você não consegue ver as bordas tão nítidas. Então, isso aqui a gente tem o que a gente chama de um papiledema, né? Um edema da papila. Eu falo papiledema porque eu sei que essa paciente tinha uma pressão de abertura do líquor aumentada, então realmente era causada por um aumento da pressão intracraniana. Tá? Essa paciente aqui tinha hipertensão intracraniana idiopática, tá bom? E isso pode te ajudar muito na pista diagnóstico. Então, deixa eu tirar aqui o som desse. Eu não sei se alguém leu, mas esse paciente aqui, esse fundo de olho deu uma pista muito importante do diagnóstico dele. Se leram aí, eu tô enrolado, mas eu prometo aí um chocolate para quem dizer qual que é o diagnóstico desse paciente. Esse paciente estava no leito de CTI, tá? Estava comatoso, não estava acordando, mesmo tendo tirado a sedação, no contexto de uma febre sem etiologia definida e um novo sopro cardíaco, tá? E tinha esse fundo de olho aqui, ó, deixa eu repetir. Se alguém quiser se arriscar. Doutor, eu deixei todo mundo sem áudio. Se alguém quiser falar alguma coisa, aperta o botão de levantar a mão que eu libero o áudio, tá? Tem o pessoal falando no chat aqui. O que falaram? O que é isso aqui? Se falarem, ganha um chocolate. Cauã falou, eu li endocardite, e a Lara falou embolia por endocardite. Muito bom, tá? Isso aqui são as manchas de Roux. Esse paciente tinha uma endocardite bacteriana, tá? Então, êmbolos sépticos estavam sendo espalhados pelo corpo. Esse paciente fez AVC. Tem aquelas manchas êmbolos sépticos no dedo e tinha no olho também. Então, isso aqui trouxe uma pista importante para o diagnóstico desse paciente que foi fechado depois desse fundo de olho, tá? Esse paciente tinha endocardite bacteriana. E aí a gente chega na motricidade ocular extrínseca, tá? Depois você vê quem que ganhou aí, que a gente dá um jeito de pagar aí essa promessa, tá? Tudo bem. Aqui a gente tem um olho, certo? Gostaria de lembrar que a gente tem vários músculos aí que comandam a nossa motilidade ocular, tá? De forma que a gente tem o músculo radial, que faz com que o paciente olhe, digamos, para o lado nasal, né, o reto lateral para o lado temporal. Uma coisa que a gente sempre confunde, né,
é sobre os oblíquos, né? Pelo menos eu me confundia, né? O oblíquo inferior ele é responsável por olhar para dentro e para cima, e o oblíquo superior é para dentro e para baixo, então é meio que invertido. Já o reto inferior e o reto superior não tem muito segredo, né? Reto superior para cima e inferior para baixo, né? E o importante é você conseguir associar o nervo que inerva cada musculatura, né? De forma que o oblíquo superior é o troclear, o reto lateral é o abducente, e os demais músculos são inervados todos pelo oculomotor. Lembrando que o oculomotor também inerva de forma parasimpática a pupila e o músculo levantador da pálpebra, tá bom? Por isso daquela caso lá que a gente viu no passado. Tá? E aí a gente pede para o paciente olhar para todas as direções. No caso aqui tem as 5 direções, né, mas idealmente a gente completa com as 9 miradas, né? Aqui o que a gente consegue observar? Né? O paciente, quando olha reto, você consegue observar que esse olho aqui está um pouquinho desalinhado com relação a esse. Ele está um pouquinho mais para dentro, né? Então, isso aqui já nos sugere o quê? Que possivelmente tem uma diplopia, uma paresia do olho, tá? O paciente com queixas de motricidade ocular, ele vai queixar principalmente de diplopia, uma visão dupla, tá? E que melhora quando fecha um dos olhos. Tá? E isso diferencia da diplopia do oftalmologista, né? Que quando é de erros de refração, não melhora quando fecha um dos olhos. Ok? Só abrir esse parêntese. E aqui a gente consegue observar que como o olho vai um pouquinho mais para dentro, sugere que esse aqui esteja mais fraco. Tanto que quando ele Doutor, olha... ativa o apontador, por gentileza. De novo, eu É com falando W aqui, acho que ele achando... fecha. Obrigado. É verdade. Ok. Eu citei aquela questão de diferenciar a diplopia do oftalmologista como do neurologista. O neurologista é uma diplopia que a gente chama de uma diplopia binocular, né? Que ela só é presente quando está com os 2 olhos abertos. Por quê? Porque ela é causada pelo desalinhamento dos olhos. Você consegue observar aqui já na imagem do meio que é realmente um pouquinho desalinhado. O olho aqui é um pouquinho mais centralizado, né? Um pouquinho mais voltado para a parte nasal do que o outro. Isso já nos sugere que esse músculo aqui, que é o reto medial, esteja um pouquinho mais forte do que o reto lateral. E isso é corroborado quando você pede para o paciente olhar para a direita, né? Quando o reto lateral é um pouquinho mais exigido, né, do que nessa outra posição. Você consegue observar que esse olho vai com certa facilidade, o outro não consegue ir de forma alguma, né? Então, todas as outras miradas preservadas. Então, esse paciente provavelmente tem uma paresia ou do abducente ou da musculatura propriamente dita, que é a musculatura do reto lateral, tá bom? Então, essa aqui eu coloquei paresia do abducente, mas não tenho como afirmar, porque pode ser apenas do músculo e não do nervo em si. Né? Que o problema pode estar tanto desde lá do núcleo do abducente, como também pode ser até da própria musculatura. Tá? E aqui eu coloquei um vídeo desafio. Tá? Doutor, só um momento, fizeram uma pergunta aqui. Perguntaram se nessa diplopia do oftalmologista pede o paciente fechar qual lado dos olhos, e o preservado ou outro. Deixa eu abrir o áudio da Lara, espera só um pouquinho. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Lara, me corrija se eu estiver errado. Né? Quando o paciente queixa de diplopia, aparentemente o paciente vai ter uma imagem dupla, né? Ele acha que pode ser atribuído a um dos olhos, né? Que tem uma imagem verdadeira e outra falsa. Mas isso não quer dizer que realmente existe uma imagem verdadeira e outra falsa, tá? É porque o erro de refração no oftalmologista, ele pode estar tanto em um olho quanto nos dois, né? E isso pode causar uma diplopia. O que acontece? Se você fechar um dos olhos e o que tiver aberto tiver um erro refrativo importante, pode causar diplopia só naquele olho. Se os 2 olhos estiverem acometidos, né, com erro refrativo ou alguma coisa ali em cristalino ou então até em vítreo, e você fechar o outro,
o outro vai continuar vai ter diplopia também, né? Já na neurologia isso não acontece, tá? Por quê? Porque a diplopia é causada por esse desalinhamento visual. Se você fecha um dos dois olhos, não tem problema estar desalinhado, certo? Porque o outro está vendo perfeitamente. Se você fecha esse olho, por exemplo, eles não estão desalinhados, só esse que está reproduzindo a imagem, então não tem diplopia. Acho que ficou mais claro agora. Sim, ela perguntou se a diplopia corrige com os óculos. Depende do erro refrativo, mas deve corrigir com óculos se for um erro refrativo tipo astigmatismo, ou hipermetropia ou miopia. Tem que ver qual que é a causa da diplopia, tá? Aí vai depender da causa. Tudo bem? Sim, pode continuar. Esse vídeo de desafio também vai valer um chocolate aqui em falar o que aconteceu com essa criança e aonde está a lesão. Aí é demais, merece 2 chocolates, tá? Você consegue, eu vou dar uma dica, né? Você consegue observar aqui, ó, para cima o paciente consegue olhar de uma forma adequada, para baixo também. Para esse lado, você consegue observar que esse olho vai e o outro não, o outro fica, né? Então, o que está acontecendo aí com essa criança? Vou voltar aqui para ir mais uma vez. Para esse lado é relativamente preservado. Para esse lado, que é onde ele olha, que é o problema, né? O olho esquerdo vai, o olho direito não vai. A convergência é relativamente preservada. Tá? Eu sei que esse caso é bem difícil. Eu acho que o Cauã não pode falar, mas ele respondeu oftalmoplegia internuclear, lesão fácico-longitudinal medial à direita. Muito bem. Então, o que aconteceu com essa criança aqui, né? Essa pessoa foi atendida pela gente aqui no HC e ela estava com essa queixa de diplopia, né? Tinha umas outras coisas mais floridas também no exame físico. Mas o que ele tinha, eu só coloquei esse caso para ilustrar que nem sempre o problema vai estar no nervo. Às vezes ele pode estar no fascículo de comunicação entre eles. O que acontece? Toda vez que o paciente quer olhar para um lado, quem comanda é o nervo abducente, tá? E ele faz a comunicação com o nervo oculomotor contralateral para que eles consigam os dois olhos olharem ao mesmo tempo para um determinado lado. Por exemplo, se aqui do lado esquerdo, né, o núcleo do abducente, ele manda a informação para o oculomotor contralateral para que esse olho olhe para a esquerda, e aqui o oculomotor, que é nervo reto medial desse lado, ele olhe para a esquerda também de forma congruente, né? Então, naquele paciente, ele consegue ir com esse olho para a esquerda, certo? Mas que como essa fascículo longitudinal medial, como o Cauã falou, está lesado, né? Essa comunicação está prejudicada, então o reto medial ele não obedece, digamos assim, à vontade da criança, então esse olho não vai. Então só um olho vai e o outro fica centralizado, tá bom? E aí a gente chega no facial, tá? O nervo facial, eu acho que para examiná-lo, é importante que você tente analisar a motricidade tanto da testa, né, pedindo para o paciente enrugar a testa, como ela está enrugando aqui nessa figurinha, dos olhos, pedindo para o paciente fechar os olhos com força e você consegue ver a contração aqui do elevador da pálpebra. Desculpa. Do orbicular dos olhos, tá? Que é para fechar os olhos. E você pede para o paciente sorrir, fazer bico, que aí você vê a motricidade aqui da face no andar inferior. Tá? E eu acho que o mais importante para a gente saber é de saber diferenciar uma lesão periférica de uma lesão central. Tá? O que acontece é que, de uma forma central, aqui está representada a inervação da face, é que a representação cortical aqui da face, que eu falo assim do córtex cerebral, para a forma central ela é dada bilateralmente. Como assim? Você vê aqui que
as fibras aqui do nervo, ele sai aqui do lado direito, passa pelo núcleo facial na ponte e inerva a parte superior, né, quanto a inferior, tá? Isso eu estou falando do lado direito. Do lado esquerdo, ele também inerva a parte superior do lado ipsilateral, de forma que, se você tiver uma lesão em A, por mais que você tenha prejuízo aqui na inervação do andar inferior da face, o lado contralateral, ele continua inervando o andar superior da face. Então, o paciente vai ter uma paralisia facial desse tipo aqui, que é uma paralisia facial tipo central, que ele tem uma paralisia do andar inferior da face. No entanto, o andar superior, ele é dado pela inervação contralateral. Então, ele mantém conseguindo enrugar a testa e fechar os olhos. Basicamente, isso a pessoa consegue fazer sem nenhum problema. Agora, quando você tem uma lesão em B, que é periférico, né, você pega a inervação você lesa a inervação tanto do andar superior quanto inferior. Então, o paciente não consegue enrugar a testa, não consegue, eu tenho fraqueza para fechar os olhos, e também o andar inferior da face, né, que é sorrir e fazer bico, tudo isso fica torto. Eu vou mostrar 2 vídeos para exemplificar. Um detalhe, né, que é importante. Quando a lesão é aqui cortical, o nervo facial ele é responsável por outras coisas além da motricidade da face, que é também a parte sensitiva, né, do gosto, da parte dos 2 terços anteriores da língua. Então, quando você tem uma lesão periférica, você também afeta o paladar, tá bom? Principalmente se for uma lesão proximal, tá? E também ele inerva um músculo, né, que a gente chama de estapédio, que ele consegue, digamos, minimizar o efeito de sons muito alto. Então, a paciente que tem uma lesão periférica, que também afeta a inervação do estapédio, ele pode queixar de que aquele ouvido está mais sensível à audição, tá? E aí eu coloquei 2 vídeos. Olha esse paciente aqui, pedindo para ele fazer a mímica dele como está totalmente alterada, né? Dela, na verdade, né? Você consegue observar um desvio da rima para a esquerda, né? Quando ela pisca o olho, você vê que ela só fecha o lado esquerdo, e aí quando você pede para ela fechar o olho, esse olho não fecha. Inclusive, tem essa eversão ocular aqui, que a gente chama de sinal de Bell, né? Você vê que a ruga desse lado é menor, ele não fecha o olho, então isso aqui é um fenótipo de uma paralisia facial periférica. E, assim, uma das causas é a paralisia de Bell. Existem outras, só para que vocês saibam e não fale que todas essas paralisias sejam paralisia de Bell. Tá? E aqui um paciente aí que teve um AVC, então teve uma paralisia facial central. Deixa eu que aqui o som para mim fica muito alto, apesar de vocês não escutarem. Aí você pedindo o paciente sorrir, né? Você vê que está um desvio da rima para a direita, tá? E aí você pedindo para ele sorrir, você vê que aqui ele tem um apagamento do suco nasolabial, mas você vê que é diferente do outro paciente. Ele enruga a testa simetricamente. Acho que eu pedi para ele fechar o olho também. Ele fechou aqui sem nenhuma dificuldade os 2 olhos, né? Então isso aqui é uma paralisia facial central. Esse paciente tinha AVC, tá bom? Glossofaríngeo vago, não vou falar muita coisa deles, tá? Mas, de uma forma geral, uma forma que você pode testar é com reflexo nauseoso, você pegar um palito e estimular aqui o palato dos 2 lados, tá? Lembrando que a parte sensitiva é dada pelo glossofaríngeo, então você coloca lá o estímulo sensitivo com a espátula, e a parte efetora é pelo vago, que o paciente tem um reflexo de vômito, né? Ou então de tentar vomitar. E aqui tem uma foto de uma paralisia aqui do palato com o famoso sinal da cortina, né? Pedindo o paciente fazer gritar, você vê que esse palato, o hemipalato aqui à direita, tem uma contração e uma elevação, enquanto o da esquerda não. Então esse lado é meio que tombado. Então isso aqui sugere fortemente que aqui tem uma paresia, tá?
dos nervos que inervam aqui o palato desse lado, tá bom? Lembrando que a parte motora é dada principalmente pelo vago e parte do acessório. Tudo bem? E aí tem o sinal da cortina, tá? O hipoglosso, aqui, assim, antes de tocar o vídeo, a gente já consegue observar o quê? Que o hipoglosso ele é dado principalmente pela motricidade da língua, né? Quando você coloca a língua para fora, se contrai a musculatura, tá? Então, você vê que essa musculatura aqui contrai, está contraída, tá? E como o outro lado está fraco, ela Espera aí que, de novo, eu estou com o computador, tá? Quando você pede para o paciente colocar a língua para fora, tá? A língua contrai, então esse lado, que é o lado forte, que é o lado bom, está contraindo, ele é mais forte do que o lado que está parético, né? Você consegue ver que esse lado da língua está até mais atrofiado já, então isso aqui deve ser uma lesão mais crônica, tá? Então, o paciente costuma falar que quando o paciente coloca a língua para fora, ele aponta para o lado da lesão. Como esse lado tem mais força, ele empurra a língua para o outro lado, né? Então ele está apontando para o lado direito, que é o lado que tem uma lesão da inervação do hipoglosso, tá bom? De forma contrária, se a língua estivesse dentro, né? Provavelmente ia estar apontando de forma ao contrário, tá? E aí você consegue ver de uma forma bem clara aí o paciente mexendo a língua, que desse lado tem grande força, então ele consegue empurrar para lá com grande facilidade, mas pro lado contrário ele é mais fraco, então você consegue ver que ele tem uma certa dificuldade, tá bom? E aí, para ilustrar um pouquinho sobre o exame da motricidade, sensibilidade e reflexo, eu coloquei alguns casinhos, porque acho que o ideal é sempre a gente identificar alguns padrões, tá? Os 3 pacientes são pacientes de 45 anos e os 3 com história de fraqueza há 1 semana. Mas as fraquezas vão ser de formas diferentes. O primeiro tem uma hemiparesia direita, uma hipoestesia direita e reflexos exaltados, com cutâneo plantar em extensão. A gente vai entender o que é cada uma dessas coisas aí daqui a pouco, tá? O segundo paciente também tem fraqueza há 1 semana, é progressiva nas pernas e na mão, e tem hipoestesia distal, com reflexos apolidos. A gente vai entender daqui a pouco o que se trata disso e quais são as possíveis causas. A gente vai discutir daqui a pouco. O terceiro paciente é um paciente de 45 anos também, com fraqueza nas pernas há 1 semana, com hipoestesia em nível em T10, tá? E incontinência urinária, reflexo cutâneo plantar em extensão. A gente vai discutir um pouquinho baseado nesses casos clínicos, tá? Mas antes disso, eu queria relembrar alguns conceitos básicos. Quais são os conceitos básicos, tá? Esse aqui é a medula, tá? Eu acho que não tem grandes dificuldades de identificar isso, mas eu gostaria de lembrar algumas pequenas coisinhas, tá? Essa aqui é a parte anterior da medula. Na parte anterior, a gente passa por aqui, tem o neurônio motor, tá? Da medula. Tudo bem? Na parte posterior, no corno posterior, você tem o neurônio sensitivo. De uma forma bem grosseira, depois eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso. Por aqui saem as fibras motoras das raízes nervosas e por trás saem as fibras sensitivas que se unem para formar a raiz do nervo. De forma que, se você tiver uma lesão na medula, tá, a gente chama de uma mielopatia. Tá? Não estou falando qual é a causa. Estou falando que generalizando uma lesão na medula, a gente chama de mielopatia. Uma lesão na raiz, a gente chama de uma radiculopatia, tá? Porque lesou a raiz. A questão é que as raízes, elas se unem, tá? E formam o que a gente chama de plexos, tá? Principalmente as raízes cervicais, elas se unem e formam um plexo, que é o plexo braquial, tá? Que a partir desses plexos saem a maioria dos nervos que inervam os membros superiores, tá? De forma que aqui a gente tem uma radiculopatia, se a lesão for no plexo, a gente tem uma plexopatia,
E se depois do plexo, na hora que já formou os nervos, a gente tiver uma lesão, a gente chama de neuropatia. É meio besta o que eu estou falando, mas a gente, às vezes, são termos que a gente não entende muito bem, muitas vezes. Então, estou tentando passar por essa pequena explicação para a gente começar a entender algumas coisas de neurologia, tá? Quando o acometimento é mais periférico. Então, mielopatia, radiculopatia, plexopatia, e quando é bem no nervo, é uma neuropatia, tá bom? E aí, a gente chega no exame da motricidade. Como é que a gente examina a motricidade? A gente vê pelo trofismo, pelo tônus, que é mais uma ectoscopia mesmo, e pelo exame de força, tá? Coloquei algumas figuras só para ilustrar e para a gente lembrar que aqui é o córtex motor, a gente tem o que a gente chama lá do homúnculo de Pinfield, né? Que é a representação cortical de cada músculo que a gente examina. Então, a gente sabe que, dependendo do local da lesão, tal musculatura vai estar afetada, ok? E aí eu gostaria de lembrar um pequeno conceito que eu acho que é bem importante nesse momento. A partir desse córtex motor primário, a gente tem o primeiro neurônio motor, que ele tem aquela clássica decussação nas pirâmides. O que é essa decussação nas pirâmides, né? Ele cruza a nível de bulbo para inervar o lado contralateral. Ele vem pela medula, chega, faz a sinapse no segundo neurônio, que leva através da raiz, né, e do nervo, a inervação até o músculo, tá? De forma que, bem grosseiramente, esse primeiro neurônio, ele tem como se fosse uma modulação negativa sobre o segundo neurônio, que tem uma modulação positiva sobre o músculo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você tiver uma lesão aqui nesse primeiro neurônio motor, que é do chamado trato córtico-espinhal, né, você deixa de ter essa modulação negativa sobre o segundo neurônio motor. E isso, de uma forma bem grosseira, é o que a gente chama de liberação piramidal, porque esse primeiro neurônio motor é do trato piramidal, tá? Então, para a gente começar a entender algumas coisas que são faladas e que às vezes a gente não tem muito conhecimento, tá bom? Tônus, né? Você consegue observar só de olhar que esse paciente aqui tem um tônus aumentado, né? Tem uma hipertonia nesse membro superior esquerdo, e você vê que essa perna já é mais estendida, mais retona, assim, né? Tanto que ela tem uma postura que a gente chama de Wernickemann. E tem uma postura meio espástica. Provavelmente essa paciente aqui, o que aconteceu com ela? Ela teve uma lesão de primeiro neurônio motor, provavelmente olhando assim no AVC, do lado contralateral. E isso fez com que houvesse uma liberação piramidal desse lado, e devido a um estímulo, uma modulação constantemente positiva, teve uma hipertonia desse lado. Tá? Uma hipertonia, uma espasticidade à esquerda. Por outro lado, você tem uma hipotonia. Tentei procurar alguma foto melhor, mas aí tudo que aparecia era bebê hipotônico, né? Então a gente lembra quando a gente vê aquela criancinha toda molengona, né? Sem nenhum tipo de tônus muscular, a gente lembra de uma hipotonia. E isso pode ocorrer fenotipicamente, principalmente numa lesão ali do segundo neurônio motor, tá? A gente também consegue ver o trofismo, tá? E nem sempre o que tem uma hipertrofia quer dizer que a pessoa está de forte ou não. Por exemplo, esse paciente aqui, você vê que tem uma hipotrofia difusa, né? Essa criança, você vê que aqui que ela não tem tanta musculatura, com exceção aqui da panturrilha, tá? A panturrilha a gente consegue ver um pouquinho maior. Essa paciente aqui tem uma distrofia muscular de Duchenne, tá? Então isso aqui nem se trata de uma hipertrofia verdadeira, isso aqui é lipossubstituição, isso aqui é gordura, tá? E isso aqui é um paciente
você consegue observar, aparentemente forte, né? Mas não, isso aqui também é uma doença, tá? Isso aqui é uma distrofia miotônica, no qual o paciente fica com a contração muscular sustentada e por isso ele tem a hipertrofia, tá? Mas não quer dizer que ele seja de fato forte. Esse paciente chegou por conta de fraqueza ao consultório de neurologia, tá bom? E como é que a gente examina a motricidade, né? A força em si? O mais importante é você tentar identificar padrão. Se é um padrão de fraqueza mais distal, proximal ou então proporcionado. Quando eu falo proporcionado é que é igual, né? Distal e proximalmente. É bom também identificar se é lateralizado ou simétrico, ou seja, se é de um lado do corpo ou é dos dois lados do corpo, a fraqueza, né? Quando é lateralizado, sugere muito uma lesão mais central, né? Quando é simétrico, sugere mais uma lesão que seja ou em medula ou em nervo, tá? Saber se flutua durante o dia, porque a gente vai ver ali alguma condição que às vezes causa fraquezas flutuantes durante o dia, se tem um nível, né? Como é que seria esse nível, né? Se o paciente tem uma paraplegia ou uma tetraplegia, paraplegia seria, digamos, uma fraqueza, no caso plegia, né? Perda da força total dos membros inferiores, uma tetraplegia tanto dos membros superiores quanto inferiores, tá? Ver se respeita trajeto de nervo ou plexo, tá? Porque aí seriam fraquezas mais localizadas, seriam, por exemplo, de um braço ou de um grupo muscular, né? Então a gente tem que tentar identificar isso, né? E para a graduação da força, pode falar. Vou uma pergunta aqui, o Kelvin perguntou, se na hipertrofia o paciente cursa com dor? Naquele caso lá, não, naquele caso em específico, não, né? Aquele caso ele tinha uma distrofia miotônica, que é uma contração muscular sustentada, mas não necessariamente tinha dor. O que ele tinha era fraqueza, apesar de ter um músculo, deixa eu voltar aqui na foto, né? Apesar de ter uma musculatura, assim, entre aspas, desenvolvida, isso é porque você consegue observar que o músculo dele está bem contraído quase que sempre, né? Mas ele não cursava com dor, não. É uma doença genética, tá? Que é causada por deficiências de algumas musculares. Não vou entrar em grandes detalhes, porque acho que não vai acrescentar muita coisa nessa discussão. Mas é só para lembrar da possibilidade. Tá bom? Tá ok, doutor. Muito obrigado. Acho que ficou claro. Acho que a pergunta era mais direta, né? Isso, foi isso mesmo. Tá. Lembrar aqui, para graduação, a gente usa esse MRC, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar que fez semiologia, né? Onde a gente tirada de 0 a 5, onde 0 é a ausência de contração, 5 é a força normal, né? O 3, sim, acho que para lembrar os extremos e a metade, acho que seria o mais importante. O 3 é o paciente que consegue vencer a gravidade completamente, né? Mas que se você colocar qualquer tipo de resistência, o paciente não consegue fazer a movimentação completa daquele músculo, tá? E isso aqui a gente vai pegando um jeitão, não tem jeito, tá bom? E aí, assim, uma sugestão. Na neurologia, principalmente quando é queixa motora, a gente examina quase todos os músculos imagináveis. Tá? Isso acho que, de uma forma geral, para quem, principalmente o médico generalista que seja, é saber que é importante você examinar alguns músculos proximais, como, por exemplo, a abdução do braço, né, que é dado pelo deltoide, tá? A flexão do braço, que é dado pelo bíceps, né? E essas aqui são sugestões de como examiná-los, tá? Você pede para o paciente fazer e coloca alguma resistência e vê se a força é normal ou não, sempre comparando com o lado contralateral. A extensão do braço, que é o tríceps, tá? A flexão e a extensão dos punhos, que você faz contra resistência e sem, ver se o paciente tem, flexão e extensão dos dedos, tá? Nos membros inferiores, sugestão também, flexão e extensão do quadril, lembre-se que é essa articulação aqui, tá? Pode ser deitado como pode ser sentado também, você consegue fazer avaliação. Flexão e extensão das pernas, que aí seria a partir dessa articulação, nesse caso aqui ele está testando a flexão
e a extensão seria o movimento para cima, e a flexão, extensão dos pés e dos dedos dos pés, também, para você ter uma noção. Isso com qual objetivo? De tentar identificar aqueles padrões. A fraqueza é de um lado, é de outro, é proximal, é distal. Você vai comparando com o próprio paciente, tá? É simétrico, assimétrico. Com qual objetivo? De tentar identificar padrões de fraqueza, e isso vai te guiar no diagnóstico provável do paciente, tá? Outras manobras que você pode exercer é fazer essa manobra deficitária, que a gente chama de uma manobra de Mingazini. Pedir para o paciente de olhos fechados estender os braços como se estivessem carregando uma bandeja. Observe que do lado direito ele prona a mão, né? Isso é altamente sugestivo de uma lesão de primeiro neurônio motor, que é do trato córtico-espinhal, tá? Por quê? Porque quando você tem esse tipo de lesão, os músculos pronadores eles são mais fortes em relação aos supinadores. Então, digamos que aqui ele tem uma pronação desse membro, então provavelmente nesse caso esse paciente tem esse tipo de lesão. Outra coisa que você pode fazer é pedir para o paciente rolar os dedos ou rolar os braços, né? Pedir para fazer como se fosse, acho que a câmera está desligada, mas é pedir para ver se o paciente rolando ele tem alguma assimetria. Quando o paciente tem algum tipo de lesão, digamos que esse seja o mesmo caso, esse braço a gente espera que ele role menos do que o outro, fique quase que parado enquanto o outro roda ao redor do membro parético, tá? É uma forma um pouquinho mais, digamos, simples de você ver e às vezes detectar algumas discretas assimetrias de força. Tá? E por que é importante perguntar se flutua durante o dia? Por conta de situações como a né? Observe que o paciente tem uma pitose à direita, né? Mas quando ele mantém uma contração sustentada, você observa que piora a pitose do paciente, né? E esse paciente é aquele tipo de paciente que às vezes pode chegar de manhã cedo e queixando de uma fraqueza, mas que quando chega no seu consultório, quando chega lá no atendimento, ele tem um exame normal, né? Então é importante lembrar dessa condição, né? Vocês conseguem me escutar ainda? Porque eu desliguei o som aqui para não ter que ficar fechando e abrindo o vídeo toda vez. Conseguimos sim. Sim, sim. Sim. E aí, ele, fazendo o teste do gelo, ele até melhora um pouco novamente a pitose. Essa é uma condição que a gente chama de altamente sugestiva, assim, esse tipo de queixa, esse tipo de apresentação de doenças da placa motora. Nesse caso aqui, o paciente tem miastenia graves, tá? Que é uma condição, acho que, para quem nunca ouviu falar, é uma condição de doença autoimune, que é contra receptores ali da acetilcolina lá no músculo, tá? E que dificulta, digamos, a contração. Então, o paciente tem uma queixa que flutua durante o dia. Às vezes ele pode ter uma fraqueza, que nesse caso é ocular, mas ele pode ter também uma forma generalizada, tá? Que envolve braços, pernas, e é uma fraqueza que piora no decorrer do dia e melhora com repouso. Então é importante você lembrar dessas condições e lembrar que, por exemplo, fazer que o paciente tenha contração sustentada, quando o paciente olhar para cima, piora a fraqueza do paciente, e nesse caso piorou a pitose palpebral. Tá? E aí a gente chega nos reflexos. Tá? Reflexo, primeiro eu queria que vocês entendessem o que é o reflexo. Né? Reflexo, o que acontece? Você tem a musculatura que tem o tendão do músculo. Quando você faz um estiramento do tendão, ele, pela via sensitiva, manda um estímulo pela via dorsal da medula, tá? Ele tem um arco reflexo. Por que arco? Por que chama de arco reflexo? Porque não passa pelo sistema nervoso central propriamente dito, só pela medula. Central, quando eu falo central, me refiro ao encéfalo, tá? E aí, a partir do neurônio, ele manda a resposta de volta, levando a uma contração muscular, que é o famoso chutezinho, né, que o paciente dá. Coisas importantes aqui. Qualquer lesão que você tiver nesse circuito, seja aqui
no nervo sensitivo, nervo motor, medular, você não tem esse arco reflexo. Então, o reflexo vai estar ausente, abolido ou hipoativo. Tá? E outra situação que eu desenhei aqui, e isso aqui eu estou representando a via aqui do neurônio motor, tá? Esse é o primeiro neurônio motor que chega até aqui, é o segundo. Lembra que a gente viu lá no passado? Ele, de alguma forma, faz uma modulação negativa desse reflexo também, tá? Não vou entrar em detalhes, mas se você guardar assim, eu acho que vai funcionar. Então, o primeiro neurônio motor faz uma modulação negativa nesse arco reflexo, de forma que se a lesão for nesse neurônio motor aqui, nesse primeiro neurônio motor, tá? Ele vai ter uma liberação desse reflexo, de forma que os reflexos vão se apresentar exaltados, vão apresentar, às vezes, alguns sinais aí de liberação piramidal, tá bom? Então, se tiver lesão nesse circuito, é hipoativo ou abolido. Se tiver lesão aqui do primeiro neurônio motor, seja aqui na medula ou no próprio encéfalo, tá? No próprio cérebro, você vai ter uma liberação de reflexos exaltados, tá? E aí tem a graduação, né? O 0 é o ausente, o 4 é exaltado. Alguns autores colocam até grau 5, que seria um reflexo com clonus, inesgotável. Tá? Mas acho que o mais importante para que você entenda é principalmente o paciente que tem um reflexo aqui ausente hipoativo, sugere uma lesão periférica ou medula no nível da lesão, tá? E você guardar o exaltado ali, que é o paciente que tem aqueles reflexos bem proeminentes, tá bom? E aí eu coloquei os principais reflexos e coloquei assim também os seus níveis segmentares, para você, às vezes, isso te ajuda a topografar o local da lesão, tá? Porque, por exemplo, se o único reflexo abolido, os únicos reflexos abolidos, por exemplo, forem ou o aquileu, por exemplo, isso pode sugerir que o nervo ou a raiz de S1, por exemplo, pode ter algum problema, ou então a medula bem baixa tenha alguma lesão, porque se só esse está abolido e o resto está normal, isso seria, assim, digamos, algo que possa te sugerir um local de uma lesão, tá? Mas isso é muito difícil, né? Às vezes decorar isso aqui é um pouquinho complicado. Tem esse macete aqui, que é um homem que você vê ao contrário, tá? De forma que você conta de 1 até 2 é o aquileu, tá? Que aqui eu vou mostrar uma foto de onde tira o aquileu, tá? Mas que fica aqui no tendão de Aquiles. O L3, 4, aqui é no patelar, tá? O 5 é o bicipital. O 6 é aqui no braccio radial, tá? O 7 no tricipital. O 8 é no flexor dos dedos, só que eu nem coloquei aqui, porque eu acho coisa demais para vocês, tá? Aqui é o local onde você pega e tira o reflexo bicipital, lembrando sempre de expor a musculatura de interesse, no caso aqui o bíceps, que às vezes se for uma contração bem discreta você não vai conseguir, tá bom? E aqui você coloca o dedo sobre o tendão, você sente, e faz a martelada, tá? O reflexo esperado é a contração do bíceps e de forma meio que reflexa o braço sobe, tá? Aqui mostrando o tricipital, tá? O local onde é o tendão do músculo tríceps, tá? Aqui do estilo radial, tá bom? Do patelar, acho que esse é o mais famoso, né? Outra forma de você conseguir obter o reflexo patelar, e aqui o aquileu, tá? Vou abrir um parênteses. Os reflexos que a gente discutiu até aqui são reflexos que a gente chama de osteotendíneos, tá? Vocês estão me escutando? Sim, só deu um eco só agora, mas tá tranquilo. Tá dando eco ainda? Não, já tá tranquilo. Tá bom. É porque o fone acabou a bateria aqui, tá?
vou abrir um parênteses, que até agora a gente só falou sobre reflexo osteotendíneo. O que é osteotendíneo? Que a gente faz um estímulo sobre o tendão, faz aquele arco reflexo e você tem um reflexo de contração muscular, tá? E agora eu vou falar só de um reflexo cutâneo, que é o cutâneo plantar, que é o que eu acho que é o mais famoso aí, que todos lembram durante a aprendizagem aí na semiologia, tá? Que ele é dado... Deixa eu diminuir aqui o volume. Só um instantinho. Você faz um estímulo sobre aqui a borda lateral aqui do pé, tá? Vem até mais ou menos aqui a altura do terceiro dedo, tá? O esperado é que você tenha uma flexão dos dedos, inclusive, principalmente do hálux, tá? Nesse caso aqui, observem que ele tem um reflexo extensor, né? Você tem uma extensão do hálux, né? Esse tipo de resposta é chamado de um sinal de Babinski, tá? O que isso sugere? Isso sugere que tem uma lesão lá do primeiro neurônio motor. Ah, Davi, me ajuda a decorar isso, eu não entendo. Lembre-se que o Babinski ele aponta para onde está a lesão. Se ele está fazendo extensão, tá? Então ele aponta para o neurônio lá de cima. Então é o neurônio motor superior ou o primeiro neurônio motor, tá bom? Lembrando que esse tipo de achado pode ser normal, pode ser não, é normal, tá? Em recém-nascidos e crianças ali de até 6 meses, 1 ano de idade, tá bom? A partir daí pode ser considerado patológico. Tudo bem? Então, vou passar aqui. Eu falei, a presença do reflexo cutâneo plantar extensor indica a lesão de primeiro neurônio motor. Tá? E aí, depois, com tudo isso em mãos, acho que a gente já tem uma capacidade de poder diferenciar uma síndrome de primeiro neurônio motor, como eu falei, que é aquele que sai lá do encéfalo até a medula, para uma síndrome de segundo neurônio motor, que parte ali da medula pelo nervo até o músculo, né? No primeiro neurônio motor, o que acontece, né? O tônus vai estar aumentado, enquanto no segundo vai estar diminuído. O trofismo, você tem uma hipotrofia leve a moderada no primeiro neurônio motor. Lembre-se daquela foto lá que eu mostrei da paciente toda contraída, decorrente de um AVC. Já no segundo neurônio motor, você vai ter uma... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Você vai ter uma atrofia moderada grave, tá? Os reflexos na doença do primeiro neurônio motor há uma liberação piramidal, então eles vão estar exaltados, enquanto do segundo neurônio você vai estar abolido ou hipoativo, porque não vai ter aquele arco reflexo. O RCP, que é o reflexo cutâneo plantar, pode estar extensor no primeiro neurônio motor quando lesado e flexor quando o segundo neurônio motor estiver lesado. Fasciculação, eu acho que eu não coloquei um vídeo para explicar o que é, que são pequenas contrações involuntárias da musculatura, tipicamente estão ausentes na doença do primeiro neurônio motor, mas podem estar presentes no segundo neurônio motor, tá? Isso aqui é uma regra absoluta, Davi, você vai encontrar só um ou outro, assim, se a lesão for só do primeiro, a tendência é que seja assim. Se for só do segundo, a tendência é que os achados sejam mais para esse lado. Existem algumas patologias que podem misturar as duas coisas. Uma delas é a esclerose lateral amenotrófica. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela mistura achados das duas síndromes de neurônio motor, tá? Só para falar que existe essa interface, mistura entre as duas coisas, tá? Chegando na sensibilidade, só abrir um parênteses, vocês estão muito cansados? Não. Tô vendo aí que já deu 1h30, eu acho que já estou passando do tempo que eu estava me propondo a tomar de vocês. Está tranquilo para ir? Como é que tá? Qualquer coisa a gente também pode acabar em um outro momento, para não ficar muito cansativo. Por mim, tudo tranquilo com os demais. Por aqui também. Também, doutor, pode continuar. Então tá, vou continuar.
A gente examina dois tipos de sensibilidades diferentes decorrentes de duas, digamos, grandes marcos anatômicos. O trato espinotalâmico, que é responsável pela sensibilidade térmica e álgica, principalmente, e o cordão posterior, que é responsável pela sensibilidade profunda e propriocepção. Como é que a gente examina cada uma delas, né? Na sensibilidade termoálgica, você pode usar ali uma agulha, tá? E tentar ver se o paciente diferencia a ponta, né, da tampa da agulha, para tentar examinar esse tipo de sensibilidade. A parte térmica, uma sugestão, você pode pegar, por exemplo, um algodão embebecido em álcool, que ele vai dar a sensação de gelado, né, e ver se o paciente sente o gelado nas diversas topografias, né. E a sensibilidade profunda, como é que você faz, né? Você pode usar o diapasão, né, porque essa sensibilidade profunda e propriocepção você consegue ver a sensibilidade vibratória, tá? É responsável pela sensibilidade vibratória, e a propriocepção é você saber aonde está o membro, mesmo que você não olhe para eles. Por exemplo, vocês estão aí sentados assistindo a aula, vocês sabem onde está o pé de vocês, certo? Quer dizer que a propriocepção está preservada. Pelo menos eu espero que vocês saibam, né? E aí, o que é importante você identificar, né? É muito parecido com a questão do exame da força. Você tem que identificar se é algo mais proximal, se é mais distal, se é proporcionado. O que nos chama mais atenção é se é principalmente distal, né? Se for principalmente distal, principalmente nos pés e nas mãos, sugere muito afecções do nervo, né? O que a gente chama de uma polineuropatia. Neuropatia, lembra que a gente brincou, né, que era dos nervos, né? E o termo polineuro se refere a algo simétrico, tá? Então, quando é muito distal, nos sugere muito isso. É lateralizado ou simétrico, né? Polineuropatia é mais simétrico. Lateralizado, você pensa na lesão mais central, né? No sistema nervoso central, que pode ser ou no encéfalo ou na medula, né? De uma forma lateralizada. Possui nível. Quando possui nível, o que é nível? A gente já vai ver a questão dos níveis, né? Possui nível medular, né? Esses níveis são dados que a gente chama aqui de dermátomos, né? Que são as correspondências medulares, tá? Da sensibilidade no corpo humano. Se possui nível, é altamente sugestivo de uma lesão na medula, tá bom? Respeita trajeto de nervo, raiz ou plexo, né? Para isso precisa um pouquinho de conhecimento, né? Por exemplo, paciente que muito comumente tem aquela dor, né? Que acompanha, que sai aqui da região lombar e vai pela parte inferior da perna, né? É muito sugestivo de uma radiculopatia. O pessoal chama popularmente, né, de uma ciatalgia, né? Que é uma lesão do ciático, mas na verdade é até um termo um pouco equivocado quando relacionados a uma hérnia de disco, né? Porque, lembra que a gente falou, a hérnia de disco pega a raiz do nervo, então trata-se de uma radiculopatia, certo? E não de uma ciatalgia, que é um nervo, tá bom? Isso aqui é só mais uma curiosidade a ser do que eu estou falando, tá bom? Davi, eu tenho que saber tudo isso? Olha, é muito difícil saber tudo isso, mas tem alguns pontos anatômicos que podem ajudar, né? Eu decoro, assim, que o C5 é dada na região do ombro, tá? O T4 é 2 vezes 2 aqui, que são 2 mamilos, então na altura do mamilo. O T10, o 0, eu lembro do umbigo, tá? Então é no nível do umbigo. O T12, no nível da sínfise púbica. O L4, a parte mais face medial aqui da perna, tá vendo? S1, a parte mais lateral da perna. E S4, S5, a parte mais perineal, da parte da sensibilidade, né? E voltando para aquela questão que a gente falou, e tentando trazer alguns marcos anatômicos a mais, a gente, que nem eu estava falando, o trato espinotalâmico lateral, ele é responsável pela sensibilidade termoálgica. Eu acho que o importante que pode nos ajudar em alguma topografia é que ele cruza a linha média na altura da medula, como você pode ver aqui no esquema, né?
aqui é o esquema de trajeto do trato espinotalâmico lateral, tá? Ele desce ipsilateralmente em todo o tronco, e quando chega aqui na altura da medula que ele cruza as informações, tá? Enquanto o cordão posterior, que é da sensibilidade profunda e da propriocepção, ele cruza aqui, que é na altura do bulbo, assim como a via motora, sendo que quando ele está aqui na altura da medula, ele já tem cruzado as suas fibras, tá? E aqui eu coloquei um desenho esquemático para a gente conseguir verificar, tá? Esse aqui é um corte transversal da medula, tá? No qual aqui em azul está representado o cordão posterior, que ele desce aqui posterior na medula mesmo, tá? E ele já tem cruzado. Enquanto aqui em vermelho, tá o trato espinotalâmico lateral, que ele cruza aqui na altura da medula. De forma que se você tiver uma lesão desse lado aqui da medula, observem que podem ter uma situação um pouquinho engraçada, né? Que o paciente perde um tipo de sensibilidade de um lado, né? Perde o tipo de sensibilidade do outro. Por isso que é importante você tentar identificar padrões, né? Esse padrão aqui tem um epônimo, um epônimo que a gente chama de uma síndrome de hemissecção medular ou Brown-Séquard, no qual o paciente tem uma perda da sensibilidade termoálgica de um lado e uma perda de uma sensibilidade proprioceptiva e vibratória do outro, tá? Só para vocês saberem também, mais ou menos por aqui, passa o trato córtico espinhal, tá? Que é o principal, que vê a parte motora que controla a motricidade, e ele vem pela parte anterior da medula, que nem a gente reviu anteriormente, tá? E aí, voltando aos casos clínicos, né? Que nem eu falo, é importante verificar padrões, tá? Esse paciente aqui que tem uma hemiparesia quer dizer que ele tem uma fraqueza de um lado do corpo, tá? Tem uma perda também na sensibilidade do mesmo lado. Os reflexos estão exaltados e o cutâneo plantar em extensão, onde provavelmente é a lesão, né? Se a gente parar para pensar, né, que nem eu falei, cutâneo plantar em extensão sugere doença do primeiro neurônio motor. Reflexos exaltados, doença do primeiro neurônio motor. Então, isso sugere muito que seja uma lesão mais central, né? Por exemplo, o que poderia causar esse tipo de déficit, né? Um AVC, por exemplo, né? E seria onde mais especificamente? Nesse caso aqui, o cara tem à direita, então provavelmente o AVC, os déficits são à direita, então provavelmente o paciente tem uma lesão à esquerda. Detalhe, né? Eu não lateralizei aqui, mas os reflexos exaltados devem estar apenas à direita também, tá? Que é onde foi liberado, o lado esquerdo deve estar normal. Então, por isso que é importante você sempre ver a simetria, tá bom? E nesse segundo caso aqui, com a fraqueza progressiva de mãos e pernas, mais distal, reflexos abolidos, né? Quando o reflexo é abolido, se sugere algo mais periférico, né? Pode ser uma raiz, um nervo, ou um nervo propriamente dito, ou na medula, né? Mas você vê aqui que tem uma característica bem distal, que nem eu falei anteriormente, né? É uma bota longa, né? E uma luva curta, certo? Isso é muito característico, principalmente quando se trata assim de uma forma assimétrica, bilateral, né? Principalmente sensitiva, de uma polineuropatia, né? Nesse caso aqui, de uma instalação subaguda, aguda, né? Uma semana de evolução, com fraqueza, né? Sem reflexos, né? Sugere, por exemplo, poderia ser uma polirradícula ou uma neuropatia, né? Que são tudo periférico, simétrico, poderia ser, por exemplo, um Guillain-Barré, por exemplo, ou então uma representação mais atípica de uma outra lesão ou doença do nervo, tá? Agora vamos ver esse terceiro caso, com a fraqueza, uma hipoestesia com nível sensitivo no umbigo. Lembra que a gente brincou que o umbigo, quando tem um nível sensitivo, né, o 0 do 10 representa o umbigo, né? Então, o nível sensitivo em T10, né? Incontinência urinária, que é outra coisa que é controlado pela medula, né?
as funções esfincterianas, né? E um reflexo cutâneo plantar em extensão. Então, isso sugere muito, né, quando tem esse tipo de acometimento sensitivo, motor, ou até às vezes autonômico associado, quando isso eu me refiro por conta da incontinência urinária, é que a lesão seja na medula, tá? Está acabando, tá? Aguentem bem. E aí, por último, a gente vai, não é bem a ataxia que a gente vai examinar, que eu coloquei o nome errado ali, preparando os slides, seria a coordenação. Como é que a gente examina isso? Né? Através do index, né, que a gente esticar o braço lá longe, colocar no nariz, braço lá longe. Importante que faça de olhos abertos e fechados, para a gente identificar possíveis alterações relacionadas à propriocepção. Tá? A gente vai entender daqui a pouco, eu vou explicar num slide. Index, que é esse teste aqui, pedindo para o paciente colocar o dedo no nariz e colocar o dedo index nariz, né, que é colocar o dedo lá no dedo e depois no nariz, né. O normal é que a gente espera que o paciente consiga fazer isso de uma forma adequada, linha reta, mas os pacientes que têm uma lesão cerebelar, eles vão ter uma certa incoordenação, né? Essa incoordenação a gente chama de ataxia, tá? E como a gente pode avaliar nos membros inferiores com calcanhar-joelho, pedindo para o paciente colocar o calcanhar no joelho, a gente vai ter um vídeo daqui a pouco, tá? Mostrando isso, e escorrendo até o tornozelo. Tá? Outra forma de avaliar as funções cerebelares de coordenação é com movimentos alternados, como bater uma mão sobre a outra na face palmar e depois a face dorsal da mão, de forma rápida e alternada. Paciente com lesões cerebelares vão ter dificuldades disso. E tem a prova de rechaço, né, que você puxar um braço do paciente de uma forma mais vigorosa e depois soltar de uma vez. O paciente com lesão cerebelar, você tem até que tomar cuidado. O paciente não para no meio do caminho, ele acaba o braço voando, passando direto, às vezes até se machucando. Tá? Aqui eu coloquei um videozinho. So take this finger right here and touch my finger. Now touch your vídeo nose. De um teste de uma ataxia. Tá? Por exemplo, você vê aí que com o membro direito o paciente está ok. Né? Com o esquerdo, você vê que ela tem uma descoordenação, erra um pouquinho o alvo, treme um pouquinho, principalmente chegando perto do objeto. Isso aqui é uma ataxia. É discreta, mas é uma ataxia. Tá? Provavelmente de uma origem cerebelar. Tá bom? Aqui, membro direito, esse daqui seria o calcanhar joelho, pedindo para o paciente colocar o calcanhar no joelho, escorrer aqui pela proeminência óssea até o tornozelo, né? E quando o paciente faz do outro lado, você já vê que ele já vai um pouquinho meio que tremendo, né? Ó, ela erra um pouquinho a direção, isso também é uma ataxia proporcionada, então ela tem também uma ataxia no membro inferior, tá? E aí a ataxia, que nem eu falei, tem a forma cerebelar e a sensitiva, né? A cerebelar é por conta de uma lesão propriamente dita no cerebelo, enquanto a sensitiva é pelo comprometimento na propriocepção, né? Um comprometimento na sensibilidade proprioceptiva que pode levar a uma incoordenação, tá? Na lesão cerebelar, você tem uma disdiadococinesia, né? É difícil até falar essa palavra. O que é isso aí? É uma dificuldade de elaborar movimentos alternados, como aquele que eu estava citando, de bater a parte ventral e palmar da mão de formas alternadas, né? E também o paciente vai apresentar uma incoordenação. A sensitiva, o paciente vai ter uma característica muito marcante com a piora acentuada do movimento quando fecha os olhos. Então, quando fecha os olhos, tem essa piora muito importante e marcada. Na cerebelar, por ter uma relação com as vias oculares, pode ter nistagmo presente, né? Enquanto a sensitiva, ela pode ter o Romberg positivo e a pseudotetose. Já vou explicar um pouquinho o que é cada uma das duas coisas, tá? E na cerebelar, tem uma dificuldade de andar no pé antepé, que a gente chama de tandem, vou mostrar um vídeo a seguir, e aí o paciente acaba tendo uma marcha que a gente chama de uma marcha táxica. A gente vai ver um vídeo fazendo um exemplo.
E a ataxia sensitiva, por uma deficiência na propriocepção, o paciente tem uma marcha que a gente chama de tabética, que é aquela marcha que o paciente bate o pé no chão, porque como ele não sente muito bem onde está o pé dele, ele meio que bate para saber que ele pisou no chão, que é um paciente que anda batendo de uma forma mais importante no chão, e isso é muito comum, por exemplo, na neurosífilis ou na deficiência de B12, esse tipo de condição. Na cerebelar, qualquer condição que afete o cerebelo, seja o alcoolismo crônico, seja uma lesão cerebelar, um AVC nessa região, tá bom? Aqui tem uma marcha atáxica de um paciente que tenta andar no pé antepé. Pé antepé é andar assim como se estivesse andando numa linha reta. Você vê que por uma descoordenação cerebelar, o paciente quase que cai para o lado. Então, esse paciente, se for andar normalmente, ele ia ter uma marcha que a gente chama de uma base alargada, uma marcha atáxica mesmo. Enquanto na deficiência de propriocepção, o paciente pode apresentar o que a gente chama de pseudotetose. O que é a tetose? São movimentos anárquicos, tá, dos membros, e que pioram muito. Você consegue observar que a mão começa a mexer de uma forma sem nenhum propósito ou sentido, principalmente quando o paciente fecha os olhos por um déficit da propriocepção. Tá? Você consegue observar aí. E, inclusive, ele está quase caindo para o lado. Por quê? Porque ele tem esse problema severo na propriocepção. O que é o teste de Romberg, né? O teste de Romberg é aquele que você coloca o paciente em pé, com pés aproximadamente juntos, né? O paciente manter o equilíbrio em pé, ele precisa desse pilar, desse tripé, tá? E, necessariamente, ele precisa de 2 deles funcionando muito bem. No teste de Romberg, o que você faz? Você tira a visão, tá? Então, você fica submetido a duas vias sensitivas apenas, a propriocepção, né, e a função vestibular. Caso o paciente tenha uma deficiência na propriocepção, quando ele fecha os olhos com os pés juntos, ele não tem noção de onde o corpo está, né? Apenas o vestíbulo está funcionando, dando uma direção do que é para frente, o que é para trás, o que é para o lado, para o outro, uma noção de movimento, tá? Dessa forma, o paciente tende a cair para qualquer um dos lados, porque ele não sabe para onde está o corpo dele. Se for ao contrário, a propriocepção estiver preservada, né, e ele tiver uma alteração vestibular, ele vai ter uma tendência de queda sempre para o lado que estiver lesado o vestíbulo, tá bom? E assim, eu acho que eu já falei muito, o pessoal deve estar cansado, 2 horas de aula já, mas acho que o que seria importante levar dessa aula é que a história clínica é essencial para guiar o exame neurológico, tá? Então, à luz do exame físico e da anamnese, aí você começa a pensar naquilo que a gente falou, diagnósticos sindrômicos, e aí, a partir do teu exame, tentar identificar onde está a lesão, e a partir daí vai facilitar, porque você vai estreitar muito os diagnósticos etiológicos, tá? É importante identificar padrões de lesão no exame neurológico, tá? Porque de acordo com o padrão que você identifica, você facilita muito a possibilidade de acertar o diagnóstico e até saber os exames que você vai pedir, tá? Na fraqueza, é bom você tentar identificar aquelas questões de que você é de primeiro ou segundo neurônio motor, que você já consegue separar muito as causas possíveis, né? Se tiver achados mais de primeiro, você vai pensar mais em lesões centrais. Se tiver de segundo neurônio motor, você vai pensar em lesões periféricas, né? Igualmente, né? Os déficits de sensibilidade, você tem que tentar identificar padrão para saber se é mais distal, simétrico, uma polineuropatia, como a gente estava brincando anteriormente, se segue uma trajetória de um nervo ou de uma raiz, pensando numa lesão ali do nervo propriamente dito, tá? E lembrar que a ataxia, né, essa incoordenação pode ser tanto cerebelar quanto sensitiva. A gente costuma aprender, pelo menos eu, antes de ter um pouquinho mais de conhecimento e interesse pela área, achava que era apenas lesões de cerebelo que pudessem causar esse tipo de situação, né, esse tipo de clínica. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, acho que eu falei até muito. Agora que eu vim ver que eu tinha desligado o áudio aqui, se alguém falou alguma coisa antes, provavelmente eu não tenha escutado, então talvez eu não tenha respondido,
Não por falta de educação, mas porque eu não vi mesmo. Alguma Doutor, dúvida? tem pessoas comentando que a aula foi sensacional, agradecendo a disponibilidade, a qualidade da aula. E eu gostaria de agradecer também em nome do Alfa, a aula foi maravilhosa. Gostaria de agradecer a todos que estão aí presentes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, está todo mundo liberado para falar. Prometo que as próximas aulas vão ser menores e acho que dá para aproveitar melhor, tá bom? Eu vou compartilhar aqui um certificado. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Alguma pergunta? Olha, o Kelvin disse aqui que muitas dúvidas surgiram no decorrer da aula e elas foram respondidas. A aula foi muito completa, doutor. Assim, infelizmente o assunto é muito longo. Então, assim, com certeza vai ter coisas que eu não falei direito ou posso não ter explicado muito bem. Mas, assim, vocês podem tirar dúvida, pode deixar meu contato aí do WhatsApp, qualquer coisa eu posso tentar esclarecer. Como eu falei, a ideia antes era até falar um pouquinho sobre coma, mas como vocês observaram, eu acho que pode ser uma aula à parte, falar só de coma e um pouquinho sobre os reflexos de tronco, coma e morte encefálica em si. E seria uma aula mais enxuta e ficaria um pouquinho mais didática e menos cansativa, tá? Eu quero agradecer aí todo mundo, acho que eu não vi nenhuma dúvida, né? Obrigado pela paciência e por ter me escutado nessas 2 horas. Eu vou sair que eu tenho um compromisso, tá bom? Tudo bem, doutor, muito obrigado. Obrigada. Só colocamos aqui para o senhor um certificado de agradecimento da nossa liga em relação a essa aula, né? Muito obrigado. Tá bem aqui na imagem. Pode continuar, Larissa. Meu doutor, você tira a onda. Diga lá. Muito obrigado, doutor. Pode sair se o senhor quiser. Beleza, até mais, então. Obrigado, tchau, tchau, até mais. Pode parar a gravação, Lari.